Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma oportunidade neste meu novo filho aí, que é esse canal, onde eu tenho o prazer de receber profissionais, amigos, ex-alunos, amigos de profissão, pessoas que marcaram a minha trajetória, a minha carreira como professor, como educador e que estão aqui hoje para compartilhar com cada um de vocês que está assistindo sua experiência de vida, conhecimento técnico, né? Aqui o objetivo desse canal, vale ressaltar mais uma vez, que não é apenas uma absorção de conteúdos técnicos. É isso também, porque a gente tem nas nossas lives tentado trazer temas atuais, aonde você consegue aprender para os que não sabem e para os que sabem aprimorar o aprendizado de alguns conhecimentos técnicos. Mas acima de tudo, o grande objetivo dessas lives, desses vídeos, é trazer uma perspectiva de futuro para você que está nos assistindo, né? É uma perspectiva de que hoje você está numa posição e amanhã você vai estar numa outra posição, né? E hoje, como não diferente das outras, eu venho receber uma pessoa que tem uma grande admiração pelo seu esforço, pela sua trajetória, uma pessoa que marcou minha vida como professor, né? É, ele daqui a pouco vai falar um pouquinho da história dele, mas o Bruno, em especial, é, eu determino ele assim, eu destaco ele como um exemplo de determinação, porque ele foi daquele tipo de aluno que trabalhava numa outra área e se viu uma necessidade num determinado momento da vida dele de ou eu arrisco tudo e entro no que eu estou estudando, ou eu não vou crescer, né? E ele tinha esposa, filha, ou seja, tinha todos os medos possíveis para poder não pensar em fazer dessa forma, mas ele venceu os seus medos e foi, né? E acima de tudo, o Bruno, é, ele tem uma história de vida, né, de um pequeno acidente que ele teve no passado que trouxe para ele um probleminha que não é nada demais, que não traz nenhum tipo de dificuldade, mas que torna-se ele um portador de deficiência, né? E isso faz com que exista ainda o dilema na cabeça da pessoa. Será que isso vai afetar para mim lá na frente? Será que isso vai ser uma problemática para mim, né? Então assim, ainda tem esse dilema a vencer, né? Ainda teve essa problemática a vencer. Bruno, boa noite, pode se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória aí, para a gente poder começar a nossa entrevista. Se você quiser falar durante a entrevista também já qual é o tema central dela, pode ficar à vontade, tá bom? Perfeito. Bom, galera, boa noite. Me chamo Bruno Soares, tenho 35 anos, sou formado pela Faculdade Mercúrio de 2013 a 2017. O Calim me acompanhou durante esses 4 anos aí no período da faculdade. Nesse momento, eu estou fazendo pós-graduação em arquitetura de software distribuído pela PUC Minas, no módulo EAD. O tema que eu vou estar apresentando para vocês vai ser sobre relação a microserviços, quais são os benefícios que hoje e por qual motivo as empresas estão adotando essa nova estratégia. E como o Karim falou, realmente no meado de 2015 para 2016, eu tive que me arriscar. Eu estava com uma filha de 5 anos e a minha próxima filha para nascer. E naquele momento, não via uma outra saída a não ser estudar, fazer a faculdade e tentar mudar de vida. Consegui, teve várias dificuldades no meio do caminho, como o Carlinho falou. Eu sou portador de uma deficiência física, de um acidente que ocorreu em 2001. E as empresas ainda de hoje em dia ainda têm esse certo preconceito
alocar em projetos pessoas que tenham deficiente física, por adotar e simples preconceito de que a pessoa que tem deficiência física não vai corresponder a que uma pessoa que não seja vai produzir. Então, espero que vocês gostem do bate-papo, do tema que eu vou trazer para vocês e que possam agregar para vocês na vida profissional. Bruno, Bom, antes de eu começar vou a nossa, falar. antes de começar a nossa temática, só para poder destacar aqui uma coisa que, para a gente não perder esse foco, a gente falou um pouco dessa questão da deficiência, que não é o foco desse nosso assunto de hoje, né? Mas depois que você se alocou no mercado, depois que você teve a oportunidade, esse paradigma caiu para você ou ele continua existindo dentro de você? Realmente é um obstáculo ou você vê que isso é mais uma coisa, talvez um paradigma que a própria sociedade coloca do que, na verdade, uma coisa na prática? Não, é mais um paradigma mesmo que a sociedade coloca e acaba que psicologicamente isso abala muito. Se você não tiver uma família, uma esposa ali que esteja ali do teu lado, psicologicamente te ajudando, realmente você acaba por ir para o lado da sociedade em querer que você não consiga algo porque você é deficiente. Claro que ainda tem algumas empresas que têm ainda esse preconceito, mas o cenário tem mudado e isso para mim hoje não é um diferencial no sentido de, de, de não conseguir a vaga. Hoje eu não tenho mais medo nenhum, porque graças a Deus eu tive pessoas que me ajudou, profissionais que trabalham comigo me mostrou uma visão diferente do que eu imaginava. Então é mais um paradigma mesmo. E uma outra coisa, Bruno, quando você saiu da outra área que você trabalhava e foi parar de TI, eu sei da tua história, mas as pessoas não sabem, você não começou como um funcionário CLT, você foi para um estágio, né? E qual foi o período que você permaneceu durante como estagiário até conseguir ser efetivado? Tá picotando, Calhão, não tô conseguindo te entender. Parece que o sinal tá bem fraco. É, agora você consegue me ouvir melhor? Ficou melhor. Então, eu vou repetir então a pergunta. Quando você estava na sua trajetória profissional, na sua transição de carreira, você saiu de uma determinada área e foi para a de TI, certo? Eu queria saber o seguinte: você não começou como Perfeito. funcionário na área de TI, você começou como estagiário. Qual foi o período que você ficou como estagiário até ser efetivado? E o que você destacou? O que você pode destacar para a gente dessa importância do período de estágio? Então, meu primeiro estágio foi numa multinacional. E eu fiquei como estagiário nos 6 primeiros meses. Essa multinacional tem um plano de carreira de 2 anos, e dentro desses 2 anos, dividido por 4 semestres. E nesse primeiro semestre, que foi os 6 primeiros meses, eu fui contratado como, na época, foi como desenvolvedor júnior. Então, assim, o que eu tenho que passar para vocês é que, na verdade, a faculdade profissional forma profissionais qualificados, mas que, assim, a faculdade te dá um overview daquilo que você precisa para aprender. Mas boa parte dos conteúdos, se o aluno não correr atrás de fórum, algumas plataformas hoje que tem várias ferramentas de tecnologia, você acaba ficando um pouco para trás porque a faculdade não te dá o embasamento
completo do que você precisa, te dá um overview e a direção para onde que você tem que estar seguindo. Então, O assim, senso eu de acho que pesquisa tem que o aflorar, né? aluno, e foi até um tema que a Gabi, eu assisti a palestra da Gabi, e a Gabi deixou bem claro. O aluno tem que estudar e, paralelo, ela tem que se especializar, se poder tirar certificação é muito bom, mas se não conseguir, você tem que adquirir algumas plataformas externas, porque o mercado é muito exigente, tem vaga para estagiário que requer uma experiência que um estagiário que está em formação não vai ter durante na faculdade. Então, realmente, a pessoa tem que estudar por fora. E, assim, existem muitas vagas para estágio hoje no mercado de trabalho. As empresas requerem estagiário, até porque, em situação financeira, o custo de um estagiário dentro do projeto é bem menor, mas muitos ainda adotam um plano de carreira para o estagiário. Você começa como estagiário, segue um desenvolvedor júnior, depois pleno, depois sênior, e aí com a tua desenvoltura e o teu conhecimento técnico que você vai adquirindo com o passar do tempo, você se torna um profissional qualificado no mercado. Ok. Bruno, vamos começar então nossa temática. A gente vai começar nossa temática para que todos possam entender falando das definições técnicas. Então, vamos definir bem esse conceito. Quer dizer, você vai definir bem esse conceito de microserviço, né? O que vem a ser o microserviço? A questão da arquitetura monolítica, né? E já pode fazer uma síntese, quando você definir o microserviço, da diferença que existe entre ele e os APIs, né? Porque aí, dessa maneira, a gente já consegue já englobar os conceitos das temáticas, né, dessa live, para que a gente possa prosseguir nas outras perguntas. Perfeito. Então, galera, eu vou estar, como o Cali falou, eu vou estar dando um embasamento aí com o sistema monolítico e em paralelo eu vou falar o que é um microserviço e uma comparação e algumas vantagens que o microserviço pode trazer para o mundo como um todo. Bom, o que é um sistema, o que é uma arquitetura monolítica? O que é um sistema monolítico? Geralmente é quando você desenvolve um código e dentro desse código você tem um único pacote a ser deployado em um servidor. Ou seja, você tem um código gigantesco aonde que você, para dar uma manutenção nele, é muito complicada e dentro desse bloco existe várias funcionalidades, vários módulos num único pacote. Isso daí é muito ruim. Tem as desvantagens de você dar suporte, tem a dificuldade de você fazer uma implantação monolítica, porque você tem que fazer um deploy de um pacote por completo. A manutenção também Então, é ruim. a manutenção é ruim porque você geralmente tem um código gigantesco, um código todo acoplado, todo embaraçado, e para você dar uma sustentação a um projeto que é monolítico, dá muito dor de cabeça. E hoje, as empresas como um todo, para se manter no mercado competitivo, eles estão adotando essa arquitetura de microserviços. O que é uma API e o que é um microserviço? Uma API nada mais de que é você conseguir trafegar dados dentro de uma rede. Então, você tem uma API que você vai ter um sistema web que vai consumir aquela API. Então, com essa interface que o usuário tem e com essa API que você desenvolveu, de uma arquitetura monolítica, é possível qualquer sistema fazer e consumir o dado. E o que é um microserviço? Um microserviço nada mais de que é você quebrar um sistema em vários blocos pequenos, num contexto totalmente independente,
E hoje, na metodologia, como a gente usa a Sprint, acaba que cada funcionário dentro de um projeto pode ser responsável por cada módulo. Um exemplo, um funcionário vai ser responsável pelo cadastro de cliente, um outro funcionário vai ser responsável pelo estoque, um outro responsável vai ser pelo módulo de conta de produto. Então, sim, é quebrar o sistema em vários pedaços totalmente independente e contexto também independente. Quais são os benefícios que a leitura de microserviços traz? O conceito de escalabilidade. O que é escalabilidade? É você subir um único módulo daquele projeto sem impactar os demais que já estão deployados em um determinado servidor. Isso é um ganho muito significativo, porque a chance de você quebrar um módulo que já está em produção e que já está funcionando é zero. Por quê? Porque você só está mexendo naquela independente, que não tem dependência com outros módulos. Então, assim, isso é uma vantagem muito grande com esse conceito de escalabilidade. E com isso também facilita porque você não precisa tirar num processo de manutenção em um determinado módulo, você não precisa tirar todo o serviço do ar, né? Ou todo o serviço, porque você só vai tirar o módulo que você está pretendendo fazer a sua manutenção ou a sua alteração, entendeu? Se a gente fosse focar um pouco na área de administração, nós teríamos como se fossem sistemas distribuídos e sistemas centralizados, né? Essa questão de você ter os serviços totalmente desfragmentados por blocos faz com que você tenha um sistema totalmente distribuído, que ao final os módulos se comunicam. É óbvio, porque se você não tiver a comunicação deles, você não vai ter eficiência e muito menos a eficácia nas respostas. Porém, você faz com que eles sejam independentes, né? Então, assim, eu acho bem interessante isso. E eu acho que é importante também agora a gente destacar, quer dizer, você destacar, quando que você trazer algum exemplo, alguma coisa, de quando que a gente pode utilizar especificamente um microserviço, né? Ou uma arquitetura monolítica. Então, hoje os dados, de forma geral, eles estão distribuídos em várias fontes e sistemas precisam consumir essas informações que estão totalmente descentralizadas. Então, uma forma prática de como eu vou poder mostrar isso é a forma de como hoje o Ministério da Saúde pode estar monitorando esses dados e mostrar para a população como esses dados são mostrados. O que acontece? Existem várias redes de hospitais que funcionam totalmente de forma independente e chega numa determinada hora, além de ter sistema totalmente dependente, os bancos também são descentralizados. Cada microserviço pode ter um banco de dados. Então, o que acontece? Quando o Ministério da Saúde vai lançar esses dados para a população, o que ele faz? Nada mais de que ele faz a consulta de todos os dados de todos os hospitais públicos para mostrar esses dados para a população. Então, assim, com isso a gente tem uma forma de vários sistemas em locais diferentes, totalmente independente, e o sistema do Ministério da Saúde consegue consumir esses dados e mostrar para a população de forma gráfica e visual o que está acontecendo no mundo hoje como todo, aqui no Brasil e no mundo aí afora. Então, isso assim é um exemplo prático de como os microserviços hoje facilita na nossa vida e no dia a dia para a gente mostrar os dados para a população. Certo. E existe alguma possibilidade de eu tentar fazer uma unificação dessas duas teorias? Entre os microserviços e as Existe, arquiteturas?
Existe. O que acontece? Hoje o sistema monolítico, eles geralmente são sistemas muito legados, né? Porque o sistema de hoje em dia, geralmente as arquiteturas já estão sendo construídas de forma de microserviços. Mas existe sim. Hoje a gente tem o que se chama batching, que é processamento de carga em grandes lotes. Então, hoje é possível um sistema monolítico que tem um único módulo ser executado em cima de um arquivo que se chama batch e fazer um agendamento, pode ser de hora em hora, em dia, para estar alimentando a base de um microserviço, para que um outro sistema possa consumir esses dados e que seja útil para que as empresas possam tomar uma tomada de decisão em cima desses dados. Então, assim, existe sim, através de sistema batch, que faz um processamento em carga de grandes lotes. Uhum. E durante esse processo nosso aí de pandemia, né, a gente vê um crescimento muito grande nas nossas plataformas streams e nas nossas plataformas OTT. Inclusive eu fiz uma live falando de inteligência artificial nessas plataformas com um profissional, né, anterior. E quem não assistiu, vale a pena assistir, né? A gente vem falando muito... É uma visão não técnica, porque ele não é da área de TI, mas é uma visão de usuário, né, de um jornalista que trabalha exatamente com isso. E as plataformas de streaming, tanto as plataformas de streaming para áudio, quanto as de vídeo, né, onde nós trabalhamos diretamente com vídeos, o próprio YouTube e outras, né, a gente pode destacar essa questão dos microserviços. Sendo que, assim, eu acho que, não fazendo propaganda, mas uma das que as pessoas mais têm utilizado no seu dia a dia é o Netflix, né? Porque, primeiro porque o Netflix é um sucesso, não é de hoje, né? Tanto é que outras empresas já começaram a lançar coisas muito parecidas, né? Por quê? Porque realmente é um sucesso, né? Então, vamos falar um pouquinho de microserviços nesse tipo de plataforma, né? Streaming, focando bem no Netflix. Sim, então, como o Kalim falou, né, o Netflix é um exemplo clássico e foi uma das pioneiras em adotar essa arquitetura de microserviços. Então, como foi dito do que seria um microserviço, né? Ela viu a vantagem de adotar essa estratégia porque a API em si, ela em comparação ao sistema monolítico, ela tem uma performance muito grande. Então, assim, no caso de situação de stream, é necessário ter uma tecnologia como a de microserviço. E a Netflix, ela não fez diferente. Ela conseguiu quebrar, destacar todos os seus sistemas, todo o seu sistema em pequenos blocos, em módulos, e com isso ela consegue ter uma performance muito grande. Hoje é muito difícil você ver uma Netflix ter um travamento lá e você está assistindo o vídeo, o sistema travar lá por algum motivo, justamente porque essa tecnologia e arquitetura traz esse benefício. E tem a Netflix com as demais outras empresas está numa evolução muito, muito crescente por causa dessa tecnologia. Então, assim, a Netflix hoje no mercado de stream, ela é bastante competitiva e tem cada vez mais a crescer com essa nova arquitetura E aí sabe o que o de microserviço microserviços. facilita para eles, Bruno? A questão, porque assim, a gente sabe que ali está notório a questão do desfragmentamento em blocos, né? Até para quem não hoje talvez não sabia isso, já consegue visualizar a tela do Netflix e imaginar que realmente você vê uma desfragmentação. Isso facilita para eles a questão da busca do próprio usuário, né? Porque você está com microserviço, está desfragmentado, então isso facilita muito em você buscar através de algum conteúdo específico e facilita também, por mais que pareça,
para os profissionais que trabalham na parte de programação deles, a parte de inteligência artificial. Por quê? Porque quando você se propõe a assistir um determinado bloco de vídeos da Netflix, aquilo dali já fica computado em um aprendizado na sua Netflix, na sua conta, que você é adepto àquele determinado bloco. Então, essa questão de estar desfragmentado em microserviços facilita não só a busca para o usuário, mas também para os profissionais que trabalham com IA dentro da própria Netflix. Isso não é só Netflix, não. Né? O Spotify, o Deezer, né? Todos eles trabalham com essa mesma roupagem, com essa mesma ideia, com essa mesma ideologia. Né? Em cima disso, dá para a gente comentar um pouquinho algum caso de uso sobre microserviço? Tem. Um exemplo você quer montar um sistema, e nesse sistema você quer montar um cadastro de usuário, cadastro de produto e uma consulta de produto. Então você vai ter 3 tipos de caso de uso, né? Nós vamos ter um caso de uso para consulta de produto, cadastro de cliente e cadastro de produto. O microserviço também tem uma abordagem que os domínios têm que ser bem claro quanto àquele processo que você está desenvolvendo. Então, assim, nesse caso, você teria um ator, que seria o usuário, que iria estar se baseando naquele sistema, e aquele sistema iria trazer algum benefício para o usuário, alguma facilidade no seu dia a dia. Então, um caso de uso seria esse, né? E o interessante a gente ter falado um pouco do caso de uso, né? Para quem não sabe, né? A gente está falando de um diagrama específico da orientação objeto. A gente começa a imaginar, então, que realmente a orientação objeto veio para isso, né? Para realmente ajudar nesse processo de distribuição dos sistemas, né? Depois eles se comunicam, mas eu consigo fazer que os sistemas fiquem mais distribuídos, independentes, entendeu? Isso é um dos grandes fatores da orientação objeto. Para quem entende bem de classe, de polimorfismo, etc., a gente consegue visualizar bem essa questão de eu estar num local e de repente puxar alguma coisa de outro local e utilizar essa outra coisa, né? E a gente falou do caso de uso porque a gente vê ele como onde nós começamos a modelagem, né, de uma orientação objeto, né? Verdade. Existe até alguns que partem direto para o diagrama de classe, mas é usual a gente começar sempre pelo caso de uso, né? Então, assim, foi interessante destacar isso, também para que a gente entenda até mesmo por que é o crescimento da orientação objeto. Até mesmo que se você pega um código numa linguagem estruturada, os códigos tendem a ser bem grandes, bem gigantescos. E a orientação objeto fez justamente fazer esse enxugar, né? Na verdade, os códigos continuam com as mesmas funcionalidades, mas sendo que eles foram quebrados, né? Eles foram desfragmentados em classes, entendeu? Então acho que isso faz essa ponte, né? Vale a pena transformar hoje, migrar ou transformar uma aplicação monolítica numa aplicação baseada em microserviços? Por mais que seja uma coisa que possa dar trabalho? Então, isso daí eu botei esse tópico aí porque realmente é bem contraditor isso daí. O que acontece? Você mudar uma arquitetura que hoje já está existente há muitos anos e de um dia para o outro você querer migrar para uma arquitetura de microserviço, isso não é uma tarefa muito fácil. Isso é bastante complicado. Isso envolve recurso, isso envolve custo, isso envolve tempo, e além disso, você precisa manter aquele teu sistema que já está funcional de pé, porque outros usuários já estão usando. Então, assim, eu particularmente, eu tenho uma que o sistema que já está funcional há bastante tempo, eu vejo que não é uma vantagem
fazer isso. Claro, você querer mudar a estratégia do teu negócio para evoluir em situação de desempenho, escalabilidade, é possível sim, mas tem que haver um estudo junto com o pessoal da arquitetura, junto com o pessoal de negócio e verificar todo o impacto que isso pode gerar. Então, assim, eu costumo falar que, assim, é válido, mas é perigoso. É. Isso aí realmente é uma coisa bem polêmica. Algumas pessoas vão falar que realmente vou começar da estaca zero. É bem polêmico mesmo. É melhor, eu prefiro assim, lá onde que eu estou atualmente alocado, o que acontece? O sistema que hoje já está funcional se mantém de pé e, em paralelo, já estão montando uma estrutura, uma arquitetura de microserviços. Para Então, substituir. o que está sendo feito? Primeiro, a gente vai remodelar todo o sistema que hoje já está em uso em arquitetura de microserviço, e quando todo o projeto que hoje já está em produção funcional estiver funcionando em microserviços, a gente vai subir essa nova arquitetura e vai desabilitar esse monolítico que já está em produção. Então, assim, existe essa possibilidade de você desenvolver em paralelo sem impactar. Então, é válido fazer dessa forma. Agora, você fazer os dois ao mesmo tempo, isso é muito perigoso. Mas se você fizer um sistema apartado, sem impactar o que já existe. Eu também sigo a mesma teoria, né? Mas como você falou, essas são teorias que vão variar bastante, né? De empresa para empresa, de gerente para gerente e assim vai. Bruno, para a gente poder terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua particular para todas as pessoas que durante essa crise, tanto econômica quanto de saúde pública, estão aí numa batalha para manter os seus estudos em dia, não só na parte financeira, mas também na parte temporal, né? Muitas pessoas estão com a parte temporal muito comprometida, né? E a parte psíquica também. Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, mas antes de você falar, eu gostaria que todos soubessem que a gente tem que continuar, né? A gente não pode parar, a gente tem que seguir, entendeu? Porque em meio a uma tempestade, a única certeza que nós temos é que um dia o sol volta a brilhar, né? Ou seja, uma hora tudo vai passar. É a frase que nós temos ouvido, não só nas mídias, mas por todos os cientistas, por todas as pessoas, que uma hora tudo acaba. E realmente essa é a grande expectativa e esperança de todos nós. E nós sabemos que realmente é isso, né? A chuva às vezes traz estragos, alaga tudo, derruba tudo, leva um montão de gente, né? Aquela grande enxurrada, mas uma hora o sol volta a brilhar e a terra volta a ficar seca novamente, né? E a gente volta a poder sair na rua e novamente desfrutar das nossas coisas, né? É a mesma história que a gente pode fazer de uma tempestade com uma analogia com a pandemia. Então, assim, se você em algum momento se sente vontade de prosseguir nos estudos, continuar os seus estudos, iniciar os seus estudos em meio a isso tudo, de alguma maneira, se eu puder ajudar, eu estou aqui para isso, né? Ao final do vídeo vai aparecer os meus dados telefônicos de WhatsApp, é só entrar em contato comigo e a gente tenta estudar uma possibilidade, né, que você possa ingressar não só no nível superior em qualquer área, como também no nível técnico. O importante é investir em conhecimento, tá? O Zap é o 967617845. Ao final do vídeo vai aparecer. Bruno, é com você essa mensagem final aí. Pessoal, como o Cali falou, né, a gente está vivendo um momento bem, bem obscuros, e a gente tem a certeza que isso, em algum período, isso vai passar e a gente vai conseguir sair do outro lado, com essa experiência aí que a gente está tendo referente ao coronavírus. Bom, o que eu aconselho para vocês é o seguinte: não tem uma outra saída a não ser a educação. Você estudar. Existem várias plataformas hoje que tem
consideravelmente barato, e você tem diversos conteúdos, o exemplo do Alura, da DevMedia, existe diversos conteúdos e lá você pode estudar e se especializar. Foi um tópico legal também que a Gabriela também falou, que assim, mesmo no meio a pandemia, algumas pessoas ficando desempregados por corte, mas a área de TI é a única que eu vi no meio dessa pandemia que continua contratando e concordo. naquilo Saúde e TI são as únicas. a gente, porque assim, o mercado como todo precisa do TI. É o TI que mantém o mercado. Imagine no meio da pandemia se não fosse hoje o TI. Até para sustentar as próprias pesquisas que estão fazendo para que haja um fármaco ou que haja uma vacina, é necessário, né? A tecnologia, a engenharia biomédica e outras áreas embutidas nisso, né? Perfeito. Assim, e assim, o governo como um todo precisa incentivar a educação. É necessário. Somente a educação, junto com a pesquisa, a gente consegue sair do outro lado. E um outro ponto que ela levantou que foi bastante importante, em questão de oportunidade de vaga. No meio da pandemia, o meu LinkedIn, meu vagas.com, toda semana é vaga com valores assim bem legais. E assim, como o Cali falou, o Cali é um cara super aberto, você pode contar com ele vai disponibilizar o contato e pode ter certeza que ele vai ter alguma proposta para te oferecer. Então, assim, ele é um cara gente boa, tem conhecimento muito forte, muitos alunos dele, como eu, estamos no mercado, e no mercado que é bastante competitivo, e aqui, assim, e a faculdade como um todo, como a Faculdade Mercúrio é uma faculdade da Zona Norte, é uma faculdade considerada pequena para muitas outras aí que são muito grandes, e que assim, a faculdade como um todo, a Faculdade de Mercúrio, no início da minha jornada, eu ficava até com vergonha, com receio de falar que eu saí da Faculdade de Mercúrio. Mas hoje o meu pensamento é totalmente diferente. A Faculdade de Mercúrio forma profissionais e forma realmente para profissionais qualificados e para atuar no mercado de trabalho e ser bem competitivo. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso: continue estudando, não desanime, dificuldades vão existir sempre, mas com a persistência a gente vence. Obrigado, Bruno. Olha, quero rogar aí sucesso na sua vida, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo essa live, que ficaram esses minutos todos aqui ouvindo o nosso bate-papo. Muito obrigado. E que Deus possa restabelecer a saúde de todos, dos familiares de todos. Manda um abraço para sua digníssima esposa também, minha ex-aluna, né? E vamos lá, bola para frente. E vai ser um prazer tê-lo aqui novamente num outro assunto, quem sabe falando um pouquinho de repente de Arduino, qualquer outra coisa, que eu sei que você gosta também dessa área, né? Vamos ver se a gente pode depois marcar uma outra entrevista, tá bom? Bruno, um grande abraço, boa noite para você, tá? Perfeito, Carlinhos. Tudo de bom, tá bom? Valeu, boa noite. Abraço, galera. Tchau, tchau.